Oizito, como estão? Caso tenham acompanhado, o denominado Karma Op fez um vídeo que supostamente serviria como uma refutação das principais vias que utilizam para upar a Najimi acima de personagem X. Porém, tal vídeo passa uma desinformação absurda sobre os respectivos feitos apresentados. Introdução de nosso objetivo. Como dito por Karma Op, as vias como a observação do Big Bang, a destruição da Lua por Medaka e sua não resistência sobre uma estrutura lunar, e também a inutilização de hacks por meio de teorização e silogismo não afetariam em nada a tier da Najimi. Karma, sua ignorância completa em não analisar coesamente as suas vias de refutação da obra, será o que resultará na queda do seu, entre aspas, refutamento, e também incluiria uma ou que apenas tentou debuncar. A partir dessas proposições, iniciaremos nosso pressuposto. Refutamento do Big Bang sobre não dar tal tier para Jimu. Por exemplo, a via na qual utilizamos Najimi observou diretamente a criação do Big Bang, logo, é universal. Mesmo que você Karma implique que ela tenha utilizado habilidades para sair da explosão, seja criando dimensão de bolso ou coisa do tipo, é totalmente incoerente ignorar a lógica. Eu me baseio apenas em um raciocínio lógico, se é nítido a observação diretamente do Big Bang. Não é possível que ela tenha utilizado uma habilidade que cria uma dimensão separada da que está acontecendo a explosão para sair do local no qual a expansão está afetando. E mesmo que você implique que ela tenha utilizado algum tipo de barreira, que é possível, já que ela tem inúmeras habilidades, para sobreviver à expansão, ainda assim, não negaria minha tese, até porque, mais pra frente, você implica que Najimi não consegue, ou não demonstrou, possuir energia o suficiente para utilizar a habilidade de criação de universo. Resumindo, ou é hacks e não upa tier, ou é uma skill, mas ela não tem energia para usar. Isso também se aplica à maioria das skills dela. Não tem provas de que ela tem energia para usar ou coisas do tipo. Mas se ela realmente criar uma barreira capaz de resistir à explosão do Big Bang, a barreira seria escalada a universal. E como Najimi foi a quem fez a barreira, ela consegue utilizar habilidades com capacidades universais. Ou seja, há duas maneiras de rebuncar seu debunk. Apenas dela estar observando diretamente já rebunca totalmente. E a própria Jimu cita que após isso tudo que ela começou a acumular suas habilidades. Ou seja, nem faz sentido ela ter esse tanto habilidades antes do evento do Big Bang. E a mesma regrinha se aplica na via do Big Bang. A energia que o Big Bang emite, apenas de estar existindo, já seria muito mais do que o suficiente para varrer um ser humano da existência. Seguindo desta analogia, a Najimi observou diretamente a expansão do universo / criação do Big Bang e mesmo assim permaneceu viva, qualificando como um feito de durabilidade acima da energia do Big Bang, visto que a própria VSB implica que resistir a uma explosão se qualifica como feito de durabilidade. A energia do Big Bang equivale a um modelo universal, e só dá Najimi ter observado diretamente que de uma forma ou de outra ela seria afetada por uma estrutura de energia universal, sua durabilidade se escala a universal. Karma Op alega que observar diretamente, que é o que a Najimi fez, não agregaria em nada sua tier. Porém, imagine que eu me jogue no chão em uma altura de 100 metros. Obviamente eu irei morrer, pode até afetar ali o chão, quebrando mínimas coisas devido à força de impacto. Mas agora, vamos supor que eu tenha uma resistência acima da força exercida no impacto causado, e na atmosfera que a queda traz, neste caso. Se eu me jogar de uma altura de 100 metros, obviamente isso não irá me afetar de maneira significativa me levando à morte, longe disso. Então, imagine que eu dou um soco com toda a minha força numa parede com uma estrutura boa, porém, a minha mão ficou toda machucada. Porque obviamente ela não possui resistência o suficiente para aguentar o impacto causado, então, seria necessário que eu tivesse uma mão mais resistente do que a própria parede ou o braço inteiro, dependendo do quão grande o impacto circule. E com isso, se eu dou um soco nesta parede, a parede quebra ou é afetada de maneira significativa e então nada acontece com a minha mão. Deixarei um membro do meu servidor explicar melhor esse exemplo para vocês. Bom, como nós sabemos, todos nós somos seres. Eu sou um ser, então eu possuo a capacidade de pensar,
eu possuo, por exemplo, a capacidade de fazer movimentos. Então, tipo assim, vamos supor que eu quero escrever algo num papel. E nessa folha 4, eu preciso, obviamente, fazer um movimento com a caneta para poder escrever. Até porque a caneta não vai, por si só, escrever sozinha. Então, tipo assim, precisa de um movimento, ou seja, precisa algo anterior à caneta para causar o ato no papel. E nisso, depende essencialmente de um movimento. Porém, o movimento, ele só faz através de uma capacidade mental. Eu possuo uma mente e eu consigo pensar, né, em como que eu posso escrever. Porém, tudo depende em si do movimento. Vamos supor que eu corto meu braço nesse exato momento. E nesse exato momento, o meu braço cai no chão. Ele já não tem mais a capacidade de se mover. Ou seja, esse braço era um membro essencialmente de mim. Entendi? Então, tipo assim, o braço dependia essencialmente de mim para poder fazer o movimento. E assim o movimento causaria outra coisa. Então, tipo assim, é dessa maneira que iremos abordar. Como sabemos, a Najimi, ela é um ser. Só que ela tem uma habilidade, e essa habilidade é chamada de criar o universo. Sendo que essa habilidade, como o Karma, né, ele citou, é como se fosse aí, né, uma habilidade pelo qual restringe, né, de outras habilidades ou dela mesmo ter a capacidade de criar o universo por si só. Porém, como nós vimos nessa analogia, digamos assim, o braço depende essencialmente de mim para causar o movimento. Ou seja, a habilidade depende essencialmente da existência da Najimi para poder existir e fazer tal ato, tá entendendo? Então, tipo assim, a Najimi, se ela não existisse, essa habilidade obviamente não existiria. E essa existência dela é obviamente física. Então a habilidade depende de sua existência e essa existência dela seria física. Ela é tratada de maneira física, né? Ela pode interagir com o mundo físico. Já que o primeiro ponto mais um adicional abordado já foi debunkado, vamos ao segundo ponto a ressaltar, que é a cena da Najimi destruindo uma estrela no mundo dos sonhos. Depois disso, ela explica que isso é apenas uma imagem residual, uma gravação feita para reproduzir na imaginação dele. Mas logo após isso, podemos ver ele acordando e sendo afirmado que aquilo era apenas um sonho. Karma, dizer que aquilo é uma gravação é extremamente errôneo da sua parte, principalmente vindo da pessoa que disse temos que pegar o contexto. É até irônico saber que você não fez isso. De qualquer modo, vamos para os fatos. Mais especificamente, o mundo dos sonhos. Primeiramente, devemos entender o que é o mundo dos sonhos. O mundo dos sonhos é a sala da Najimi, uma outra dimensão, na qual é uma representação da realidade. E qualquer ação feita no mundo dos sonhos será aplicada na realidade. Por exemplo, a Medaka após morrer vai parar na sala de Najimi e lá é o mesmo local que Najimi destrói a estrela que era supostamente um sonho. Porém, Medaka após aceitar o termo do avatar da Najimi que se manifestou como mãe da Medaka em seu sonho, volta à vida após isso. Isso é semelhante ao que vimos em Relíquias da Morte em Harry Potter, quando Harry é atingido pelo Avada Kedavra e entre aspas morre. E o Dumbledore aparece na sua frente e lhe dá a escolha de voltar ou ficar. Citei esse exemplo porque é bem parecido e caso vocês gostem que eu traga algum dia Harry Potter pro canal, é uma obra que eu tenho bastante conhecimento também. Voltando ao vídeo. Komagawa antes da Najimi explodir a estrela naquele sonho, ele diz que estava sempre fardado a perder, por ter nascido sobre a estrela do azar. Após Najimi destruir a estrela azar no sonho, no mundo real a estrela desapareceu também, e Komagawa perde seu fardo de sempre perder como antagonista. Na própria cena Ajimu menciona que destruiu a estrela guia de Komagawa. Essa não era uma estrela que existia apenas num mundo imaginário, e sim era a estrela que guiava o destino de Komagawa. Quando Ajimu destruiu, ela destruiu para livrá-lo desse destino. Então não faz o menor sentido dizer que isso foi apenas um sonho. Outro caso é a cena que Ajimu leva Zenkichi e Emukai para o mundo dos sonhos através de um beijo. Após levar Zenkichi, ela o treina no mundo dos sonhos. Najimi definitivamente diz: eu estive flutuando através do sonho de muitas pessoas. Concluindo, através disso, o feito de Najimi destruir uma estrela no mundo dos sonhos é consistente. A sala de Najimi é uma representação do mundo real e não apenas um sonho. O que fica evidente pela forma como suas ações têm consequências tangíveis. A destruição da estrela guia de Komagawa não apenas simboliza, mas efetivamente altera o curso do destino dele. A destruição da estrela guia de Komagawa é um feito que ocorre no plano metafísico, mas com repercussões reais.
Bom, já que refutamos duas partes mais o adicional das vias que o Karma Ope utilizou, iremos partir para um ponto tocado por ele, que é a cena da destruição da Lua por parte da Medaka. As habilidades, e mesmo se ela escalasse a Medaka, não importa porque a própria Medaka não consegue aguentar isso e não é escalada ao próprio efeito. Mesmo a Versus Battle, que vocês já devem ter visto que gosta de dar uma wankada na Jimmu, não considera que é escalada ao feito nível Lua. Não tem nenhum power scaling entre ambas. Nas próprias scans, no mangá, utilizadas por você, a Medaka deixou implícito que sobreviveria à queda da Lua na Terra. E, para qualquer ser racional, nem preciso dizer que apenas este fator sem nenhum cálculo nem nada já é uma façanha de durabilidade nível multicontinental, visto que toda a superfície da Terra seria destruída por conta da explosão. Contudo, um carinha da VSBW calculou a energia cinética causada pela queda da nossa Lua contra o planeta Terra em velocidade hipersônica, e deu em cerca de 3,6 iotatantons de TNT, o que seria nível planeta grande. Na scan que a Medaka diz que não gostaria de ir sozinha, ela mesma diz que é uma pena sobreviver, pois ela queria se encontrar com a mãe dela, dizendo, não, talvez eu sozinha sobreviveria, mas mesmo que isso aconteça, é tudo a mesma coisa, eu não quero ficar sozinha. E a partir daí, concluímos este refutamento com um adicional final. No mangá, a Medaka destrói a Lua, e ela mesmo diz para o Zenkichi que depois que ela destruiu a Lua, ela salvou uma forma de vida alienígena e ainda lutou contra o Vildold, o rei maligno de outro universo, e ainda se envolveu numa guerra de conceitos entre a luz e as trevas, e ainda completa tal, dizendo que, certamente foi uma aventura e tanto para minha viagem de volta. Daí, está explícito que a Medaka após destruir a Lua continuou viva, mas viajou por outro universo, e se aventurou para voltar a seu universo. Já refutamos 3 pontos do Karma, agora vamos ao último, onde ele diz que o nome de uma habilidade não upa tier. De fato, o nome de uma determinada habilidade não vai upar a tier de tal usuário, e caso utilize-a como via, é errôneo e falacioso. Ora pois, a Najimi é o oposto de tal. Afinal, no mangá, é explicitamente contínua a utilização dos denominados Axe de Najimi. Um exemplo de tais seria o Life Zero, que anula a habilidade alheia, e se usar um pouco de interpretação, o verso de Medaka Box, em tal, é de suma importância a utilização de habilidades, pois é nítido que há sim uma vantagem sobre aqueles que não usam. Vamos criar um exemplo. Se um denominado personagem em Medaka Box luta contra Najimi utilizando suas habilidades, mas é anulado devido à habilidade Life Zero, ele já pode se considerar morto e com a vida em zero. Além do mais, utilizando-se o determinismo, que é fidedigno, causado pela tese de que a Najimi é capaz de utilizar de tais habilidades, cuja função é explicitamente igualitária quando se pega o nome de tal, é correto se afirmar que o mesmo se aplica a causas posteriores, com o determinismo. Além disso, de fato, sem implicância, nome de habilidades não upa tier. Contudo, é de suma importância pegar como defensor de tal tese o Guidebook de Medaka Box e em tal, explica a funcionalidade das habilidades de Najimi. E como já abordado anteriormente, especificamente na tese do Big Bang, é nítido que a Najimi possui sim energia para utilizar habilidades de magnitude universal, e as habilidades condizem com o que o nome implica. Além disso, com o Guidebook, é explícito que não é apenas uma possibilidade, mas sim algo coeso de se afirmar com fidedigno. E abrangendo ainda mais este tema, não faz sentido nenhum dela simplesmente citar todas essas habilidades e não contê-las, ou não ser capaz de usá-las, devido à falta de energia ou capacidade de tal ação, quando na verdade, se eu cito que tenho uma casa, e a demonstra da maneira não derivada, logicamente eu tenho esta casa. Ou seja, dizer que eu estaria mentindo sobre eu ter uma casa é sim derivada, porém não é aplicado ao contexto dialético, portanto, o conceito da identidade. O princípio da identidade como conceito puro é puramente diacrônico, como já abordado anteriormente. E para finalizar, a Jimmu Najimi tem a tão famosa transcendência R maior que F e não é uma simples quebra de quarta parede quanto certos canais tentam implicar. Eu vou dar uma resumida básica nisso e só para contextualizar, transcendência R maior que F atualmente está subindo o level de personagens para outerversal, ou seja, a tier padrão da Jimmu.
O conceito de R maior que F igual à transcendência qualitativa se aplica na Najimi, que está além do próprio autor, Nizio Isin, que em poder e compreensão do universo da história. Isso significa que ela é uma figura metaficcional, existindo em um nível que transcende as próprias limitações do mundo ficcional criado pelo autor. Em outras palavras, ela é retratada como uma entidade que está além das regras e estruturas estabelecidas dentro do contexto do anime. Seu nome verdadeiro sendo Anshin Insan, que é o nome feminino na versão do autor da obra, que é Nizio Isin, tornando-a incrivelmente poderosa e misteriosa. Prova que a Jimmu tem transcendência ficcional e que a mesma também pode afetar outras obras mesmo não sendo autora do verso delas. A Jimmu Najimi de Brinde tomou o lugar dos próprios roteiristas do anime para fazer o último episódio, pois esses não conseguiram pensar no que escrever para finalizar a temporada. Ela literalmente tomou o lugar dos roteiristas, como deixado bem claro no episódio. Mas, enfim, esse foi o rebunk do vídeo do Karma. Espero que vocês gostem e que entendam cada coisa que eu disse. Muito obrigada pela atenção e obrigada por sempre estarem me apoiando em todas as situações. Então, tchauzinho, nos vemos em breve.